o Senhor que me encontrou, então sou todo teu. Nosso programa está de volta e olha só, o que é procrastinação, você sabe? Como que você administra o seu tempo, hein? Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, É sempre viu? um prazer estar aqui, viu? E eu estou recebendo também a Vânia Faria, que é consultora de gestão de tempo. Tudo bem, Vânia? Boa tarde. Ótimo. Prazer recebê-la aqui. Para mim também. E eu quero falar para você que se você tem alguma pergunta sobre o tema, quiser participar, é só mandar para nós o seu recado através do Twitter, onde nós estamos como @nossoprograma, tudo juntinho, @nossoprograma. Ou então liga para 0 operadora 11 3337 5886. Você pode fazer a sua pergunta ao vivo ou deixar a sua pergunta com a produção pelo telefone, mas ligue, esclareça a sua dúvida, tá? Eu vou começar perguntando à doutora Verusca, o que é procrastinação e se isso é considerado uma doença? Você sabe que quando eu soube do tema achei muito interessante, porque muita gente fala sobre isso, mas de uma forma muito diferente. Eles não usam o termo procrastinação, eles usam, eu não aguento mais deixar as coisas para depois, ou então meu marido nunca faz as coisas na hora que eu mando. Então, na verdade, para nós da psicologia, procrastinar é deixar para depois, é uma atitude, é um ato onde você deixa para depois coisas que você acha que não tem tanto interesse ou por preguiça mental não quer fazer naquele momento. Então, nós consideramos como um ato, não é uma atitude. doença? Não. Pode fazer parte de algumas características de doença, mas ele especificamente sozinho não é uma doença. Agora eu vou perguntar para a Vânia. Vânia, daqui a pouco eu vou te perguntar o que é ser um consultor em gestão de tempo, mas antes, eu gostaria só, aproveitando o link do que a doutora Verusca acaba de falar para nós, eu gostaria de te perguntar, no campo profissional, o que é a procrastinação? Procrastinação no campo profissional está muito ligada a um comportamento limitante que acaba tendo consequências no ambiente, no clima da empresa, no resultado que se espera do colaborador. Então, não é visto como doença também, é visto como um comportamento que precisa ser desenvolvido. Como é que o consultor de gestão trabalha? Gestão em tempo. Existem várias formas de se trabalhar isso. A gente pode trabalhar com treinamentos, com uma equipe, quando são várias pessoas que estão procrastinando, ou pode ser através do coaching, e aí um coaching focal para a gestão do tempo. O coaching é muito utilizado para aquele profissional que ele gera resultados, mas é desorganizado. Ele é talentoso, mas não sabe dar um ritmo legal nas suas atividades. Então, o coaching ele atua como uma ferramenta muito focal que dá um resultado muito rápido também. Às vezes, com 10 sessões, mais ou menos, é o suficiente para a pessoa entender que o comportamento dela não é adequado e entender que ela pode mudar esse comportamento com técnica. Existem estatísticas ou que você comprova em dia a dia pelo que as pessoas te procuram de como é o mercado de trabalho com relação à procrastinação? Uma estatística especificamente eu não conheço, mas o que a gente ouve muito no campo, que a gente está sempre em diversas empresas, é que algumas equipes estão procrastinando, então o resultado acaba sendo inferior ao esperado. Né? E muitas vezes isso tem uma participação direta do líder da equipe. O líder é quem dá o tom, quem dá o ritmo, quem ajuda a trazer uma motivação intrínseca e trazer um ambiente colaborativo. Se o líder procrastina, consequentemente a equipe dele vai procrastinar. Agora eu vou pedir para a psicologia explicar isso. É contagiante o espírito do líder dentro de uma equipe, por exemplo? Pode contagiar a equipe toda? O líder pode contagiar ou contaminar, né? Na psicologia a gente sempre usa as duas vertentes como base, porque as pessoas aprendem, é comportamento aprendido. Então elas podem sim aprender a assimilar essa rapidez, essa agilidade, essa organização. O que for bom. O que for bom, ou ela pode ter uma imitação negativa, que inclusive é a maior tendência hoje, não só das empresas, mas como da vida em sociedade. As pessoas elas tendem a imitar muito mais o que é ruim do que o que é bom. Elas acabam tendo um destaque maior para isso. Então é muito bacana esse trabalho, porque acaba destacando um ponto positivo que pode ser imitado. Você criar um treinamento em cima disso. E trazendo isso para a vida social, para a vida familiar, isso também deve ser observado. Se tem um líder de família que deixa tudo para depois, com certeza a tendência desse filho é deixar tudo para depois, não fazer as tarefas. A família acaba se adequando a isso. Sim. Agora, a pessoa que, por exemplo, tem esse problema de procrastinação no trabalho, não vou nem pensar em equipe, em casos isolados, ou enfim, seja esse líder, essa pessoa, ela tende a ser assim na vida? Tem
Tende a ser assim, por exemplo, no dia de folga, quando a mulher pede para trocar a lâmpada. Tende a ser assim, precisa ir lá resolver um negócio com a professora na escola do meu filho. A pessoa tende a ser assim sempre? Existe uma escala onde as pessoas podem seguir mais para proatividade, pessoas mais proativas, mais ágeis, mais rápidas, ou pessoas que têm a tendência de procrastinar muito mais. Então, essa escala de uma ponta a outra, ela tem uma variação. Então, é lógico que se você tem uma tendência no seu dia a dia a ter determinadas repetições, determinados comportamentos, a tendência de você reproduzir isso no ambiente social, no ambiente profissional e no seu dia a dia de uma forma geral é com certeza muito maior. Agora, se ele tem um líder no ambiente de trabalho dele, onde ele vai estar servindo como base de orientação e vai servir como base de imitação, pode acontecer também de você agir de uma forma fora do seu ambiente de trabalho, mas lá dentro do trabalho eu tenho que me condicionar, acostumar a repetir aquele tipo de comportamento. Eu brinco que a gente vê isso, sabe onde? No metrô. Observa a mesma pessoa quando ela entra para pegar a linha verde para Paulista e quando ela pega a linha amarela para ir para a região leste de São Paulo. Às vezes a mesma pessoa tem comportamentos diferentes. É porque regiões diferentes? Não, é porque o fluxo dela de contaminação de comportamento vai variar dependendo do comportamento das pessoas que estão ali. Tipo, na Paulista a pessoa ela tá mais calma, ela tá mais ok. Isso, ela tenta seguir um estilo diferenciado. Entendi. Porque está indo para Paulista. Às vezes o metrô tá cheio do mesmo jeito, as pessoas estão irritadas do mesmo jeito, mas estão indo para Paulista. Né? Quando as pessoas já estão indo para uma outra região, muitas vezes não, porque eu tô empurrando todo mundo, é porque eu tô cansado. Não, é contaminação muitas vezes de comportamento. Não estou dizendo aqui que existe algum tipo de discriminação. Você está falando isso porque é a região leste de São Paulo. Não, queridos. É comportamento aprendido. As pessoas tendem a imitar o comportamento daquelas pessoas que estão ali naquele movimento. Isso na empresa é muito visível. Agora, muito profissionalmente falando, as pessoas que seguem alguém ou seguem um líder, quando é necessário uma ajuda, essa ajuda vem para a equipe toda? Ou o foco maior é nesse líder, por exemplo? Primeiro tem que trabalhar com o líder. Se não fizer um trabalho antecipado com ele, não vai surtir efeito na equipe. Então, o líder ele tem que estar consciente, ele tem que ser o exemplo. Depois faz-se um trabalho com a equipe, pode ser em treinamento, em sala de aula. Aí tem várias modalidades, pode ser uma oficina de 4 horas com diversão, muita vivência, onde eles vão experimentando esses novos comportamentos. Todo treinamento é focado em desenvolver novos comportamentos. E na medida em que a pessoa vai desenvolvendo novos comportamentos, ela também vai deixando alguns para trás, porque acaba ficando incongruente manter dois tipos de comportamento. É como se fosse uma correção, né? Esse caminho aqui está errado, vamos mudar para cá, uma conversão. Sabe aquele ditado um ditado muito antigo de pau que nasce torto, morre torto? Eu não acredito nisso jamais, é mentira. Acho que a doutora Verusca concorda que isso não é fácil. O ser humano, ele pode se melhorar, ele pode evoluir, ele pode crescer, basta ter vontade. Daqui a pouco eu vou perguntar para as duas, até que ponto querer faz a diferença, seja numa vida social, na vida familiar ou na vida profissional. Mas antes eu queria perguntar o seguinte, vou falar sobre o que a gente percebe no dia a dia de trabalho. Existem algumas coisas, aqui em TV não funciona muito isso, porque tudo tem programa todo dia, então tem que resolver todo dia. Mas eu percebo que às vezes as pessoas falam, não, e se eu preciso resolver para sexta-feira que vem, então... Eu vou deixar, não preciso resolver hoje, isso é tão chato de resolver, tem que ligar para aquela pessoa, e eu posso ouvir um sim, eu posso ouvir um não vou fazer isso agora, não estou afim. E às vezes vai passando e chega quinta-feira à noite para resolver o problema que já poderia ter sido resolvido de uma outra forma na sexta-feira. Vou dar outro exemplo, as compras de final de ano sempre são feitas pela maioria dos brasileiros um dia antes do Natal ou no próprio dia. As pessoas ainda estão atrás de fazer as compras de Natal. Doutora Verusca está fazendo a segunda faculdade, TCC. Quanta gente não quer deixar tudo para a última hora? E eu queria perguntar, até que ponto isso é uma cultura do brasileiro? Até que ponto isso tem alguma coisa a ver com problemas comportamentais que a gente tem? O que é isso, doutora? Na verdade, o brasileiro é conhecido como o povo que deixa tudo para a última hora. Isso já é um desvio de comportamento até natural, né? Porém, a cultura pode ser modificada se cada um individualmente se modificar, criando essa contagem, né? Esse contágio de alguma forma. Agora, é interessante nessa fala, porque eu escuto muito no consultório, Jaque, eu não aguento meu marido. Eu peço para fechar a janela, ele deixa para depois e não fecha. Eu peço para pendurar o varal, ele não faz. Mas chega um amigo que comenta com ele que o carro está quebrado, ele larga tudo e conserta na hora.
Né? Então, qual é a motivação? É claro. Por que ele faz isso? Porque tá lá fora. Para todo mundo lá fora ele é maravilhoso. Todo mundo pede, ele faz na hora. Agora, quando é para dentro de casa, ele senta no sofá, depois do jogo eu faço. Ou depois eu faço. Uma questão de motivação. De repente, esse marido precisa mostrar para a sociedade que ele é uma pessoa proativa. É interessante para ele mostrar e, de repente, até foi educado assim. E dentro de casa, ninguém vai ver, pode deixar para depois. Mas não é que pode deixar para depois. A mulher está se estressando muitas vezes ali. Agora, é certo ou errado essa mulher ir lá e fazer? Porque o que acontece, acredito eu, na maioria das vezes. Erradíssimo. Né? Não faz. Claro. Se combinou de hoje ele lavar a louça e ele não lava. A mulher não aguenta, doutora Verusca. Querida dona de casa, ou você, querida, que está ouvindo, não faça. Por quê? Porque você está condicionando errado. Outra coisa, até às vezes, tem um casal, por exemplo, né? A família tem um casal de filhos. A menina sempre faz o dela. Muitas vezes o menino vai deixando para depois, aí acaba que a mãe faz mesmo, ou a própria menina vai lá e faz. Tá errado também com os filhos. Claro, se a gente entende que o comportamento é aprendido e você tem uma tendência a condicionar situações, se aquele marido sabe que toda vez que ele jogar a capinha do sabonete no chão do banheiro, a mulher em algum momento vai pegar, queridas, ele não vai pegar. Não vai fazer mais nada. Não vai. Se a criança sabe que no último minuto a mãe vai lá ajudar no exercício de casa, ele não vai fazer. É uma questão de condicionamento. Você se acostuma. Eu tô falando aqui muito sobre os homens. Daqui a pouco eu vou te perguntar se existe realmente essa pouco diferença. Vão ficar bravos comigo. Se há uma diferença nessa procrastinação entre homens e mulheres, mas eu vou perguntar agora para você, Vânia, o que você constata com relação ao mercado de trabalho entre mulheres e homens? A mulher tem mais facilidade de gerir o seu tempo do que o homem ou não? Não tem uma estatística também que demonstre isso, não. Eu acho que pela natureza feminina, né, que ela aprende desde cedo a cuidar das coisas dentro de casa, com a mãe, né, ela vê vários exemplos de mulheres que fazem, elas acabam levando esse lado mais organizado para o trabalho. Mas a gente não pode dizer que homem é mais ou menos desorganizado ou organizado do que as mulheres. A gente está falando sobre, a doutora Verusca tocou nesse ponto sobre procrastinação, que me fez, na questão do homem, que às vezes faz quando o amigo pede, está falando sobre motivação, eu já volto a falar com ela sobre isso, mas me faz perguntar o seguinte, às vezes a gente constata que se um líder pede, a pessoa, ela reage de uma forma, ela vai lá e faz imediatamente. Se é outro líder que pede, a pessoa vai deixando para depois, e faz só depois, quando tem que fazer mesmo, às vezes nem faz. Já ouvi muitas vezes alguém falar, deixa em banho-maria, deixa quieto que depois ele esquece. E eu queria que você falasse para nós, isso é verdade? Você percebe isso? Também acontece, é muito parecido com o que acontece na casa da pessoa quando o marido diz que daqui a pouco eu lavo a louça, qualquer coisa assim. É muito parecido, porque na realidade a pessoa, ela faz aquilo que ela tem motivação. Se ela achar que para aquele líder ela vai ganhar um determinado status, ou ela vai ganhar alguns pontinhos, ou a gestão dos resultados no final vai valer a pena, ela vai ter mais motivação. Então tem que olhar o que motiva essa pessoa para dizer se ela vai ou não procrastinar com um ou outro líder. É bacana essa fala, porque as pessoas, elas se sentem motivadas dependendo do reforço que elas recebem. O reforço às vezes é um elogio, às vezes é um abraço, às vezes é até um elogio negativo, quer dizer que não é elogio, é negativo, mas a pessoa se condiciona. Né? De repente a pessoa se condiciona com aquilo. A gente às vezes pensa que os reforços são sempre positivos, não são. Condicionamento de comportamento, imitação de comportamento sempre vai existir se tiver um reforço, negativo ou positivo, mas ele sempre reforça. Deixa eu atender uma ligação, vou falar agora com a Gisele, que é de Perus, e tem uma pergunta para fazer. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Jaque. Muito obrigada pela sua ligação, um abraço a todos de Perus, pode fazer sua pergunta. Então, Jaque, a minha pergunta é para psicóloga, tá? Jaque, a minha pergunta é para psicóloga, tá? No meu caso é o seguinte, eu gostaria de saber, vocês estão falando de procrastinação, né? Isso. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, tá? Sempre fiz as coisas, no momento eu estava trabalhando, tudo, e aconteceu que eu tive meu bebê e vai fazer 2 meses que eu perdi ele, tá? E assim, eu não sei o que aconteceu, que eu parei com tudo. As pessoas me chamam para sair, eu não tenho mais vontade. As pessoas me chamam para até mesmo para ir para a igreja, eu não sinto mais vontade. Eu gostaria de saber se no meu caso seria essa procrastinação, uma pura preguiça, ou pelo momento que eu estou passando, ou já se inclui no caso de depressão.
Muito obrigada pela sua participação. Gisele, lógico que não dá para... É pouco tempo, né, que a gente conversou com ela, mas eu peço para a senhora orientar. Mas olha,